Nós estamos no meio de um projeto denominado Investigação na Rede Estadual de Educação no Estado do Paraná, mais precisamente no Colégio Estadual Ivone Soares Castanhar. E nós temos hoje a participação nesta entrevista que nós agendamos com Arleto Rocha, que é o historiador, que é responsável, um dos responsáveis pelo projeto Caminhos de Piabiru, no município de Piabiru, também da indígena Nilza Maria Rodrigues, que é da aldeia Guarani Verá Tupã, em Campo Mourão, especificamente mais localizado no Barreiro das Frutas, com os alunos da segunda série do ensino médio, que são os organizadores de toda esta entrevista, as perguntas que foram elaboradas por eles e a definição junto com os professores Cristiano Oliveira Carlos, professor de Biologia, Rupi Radic Valim, professor de Matemática, Vanderlei Smarra de Oliveira, professor de Língua Portuguesa, que trabalham transdisciplinarmente e interdisciplinarmente os conteúdos de seus componentes curriculares nesse projeto Investigação, que é da Secretaria de Estado de Educação, pensando, tendo em vista o PISA, que é um programa de avaliação internacional, em que esta turma será uma das que vai participar, selecionada neste colégio. A pedagoga que nos acompanha, Yara Gonçalves, e a diretora do estabelecimento é Tânia Aparecida Rastek Sidney. E, dando continuidade, alguns alunos participarão desse projeto, desta avaliação internacional, com esses professores. Neste projeto, o meio ambiente está entre os temas abordados nesta semana do desafio, é produzir uma reportagem, e é isso que a gente está fazendo aqui, para divulgação e conscientização sobre ecoturismo e os povos indígenas. E consensuamos em realizar esta entrevista, que ficará gravada e será compartilhada considerando a finalidade já informada. Primeiramente, falaremos com o historiador Arleto Rocha, que é o responsável sobre a rota turística Caminhos de Piabiru, e diretamente do município de Piabiru, responderá às questões elaboradas pelos estudantes, que cada um, a seu tempo, fará ao senhor a partir de agora. Bom dia. Primeiramente, eu vou falar meu nome, Sara Aparecida Rocha Alves. Muito obrigada por aceitar o convite em participação dessa entrevista conosco. Para iniciar, queremos ouvir sua apresentação pessoal. Por favor, diga-nos o nome do senhor, sua origem, profissão e a relação com o Caminhos de Piabiru. Bom dia, Sara. Bom dia, alunas, alunos, professores. Meu nome é Arleto Rocha, sou pesquisador dos Caminhos de Piabiru e atualmente sou servidor público municipal e doutorando em arqueologia na Universidade Federal do Paraná, pesquisando os Caminhos de Piabiru. Bom dia, meu nome é Alexia e eu tenho algumas perguntas. Quais foram os critérios para escolher as trilhas do Caminho de Piabiru? Então, o próprio nome da cidade já remetia aos Caminhos de Piabiru. E quando nós assumimos a divisão de cultura do município, havia necessidade de criar um projeto para melhorar os sentimentos de pertencimento, a melhoria do IDH, a geração de emprego e renda. E daí nós tínhamos uma riqueza apagada, que é nos Caminhos de Piabiru, que era o nome da cidade. A partir daí criamos um projeto, Caminhos de Piabiru, História, Cultura e Turismo. Terceira pergunta. Quais foram os principais desafios durante a elaboração do Caminho de Piabiru? Aqui em Piabiru e no Paraná é justamente o apagamento dessa história, justamente pela invasão europeia a partir de 1500. Esse caminho foi usado por europeus, jesuítas, aventureiros e foi apagado. Transformou em caminhos jesuítas, caminho daquilo, caminho de outro. E os caminhos de Piabiru ficaram apagados. O maior desafio foi significar e ressignificar esse caminho para que as pessoas possam entender do valor histórico, turístico, social, arqueológico, indígena. Enfim, o apagamento foi o maior desafio para colocar à tona, a berlinda, a baila, os Caminhos de Piabiru como ele deve ser tratado. Quarta pergunta. Já foram encontrado um animal perigoso? Se sim, qual? Perigoso não. Quando nós entramos com o pessoal na trilha, nós pedimos para eles pedir licença, baixar nas teias de aranha, que eles trabalharam no esteira, não retirar nada da natureza, não jogar lixo, tá? E os animais, quando chegamos na trilha, entramos na mata, eles já sabem que nós estamos lá, somente pelo cheiro, né?
desodorante, sabonete, remédios, comida. Então, é muito difícil ver um animal. Sabemos que na onde nós fazemos o circuito Caminho de Piabiru, temos coatis, tatus, jaguatirica, macacos, mas nunca nos deparamos com um animal perigoso durante a trilha. Quinta e última pergunta. De que forma podemos conhecer as trilhas de caminhos do Caminho de Piabiru? Especificamente aqui em Piabiru, é só entrar em contato com a gente. Nós atendemos desde os visitantes de outras cidades até de outros países, e principalmente agora nós estamos com um trabalho mais afunilado com os alunos. Nós fazemos uma trilha-aula, trazemos o aluno no Museu Municipal Caminhos de Piabiru, aqui em Piabiru, e depois de uma fala ali no museu, visita ao museu, nós fazemos o percurso. Então, nós unimos a teoria, a prática, na praxis pedagógica, para que se entenda o Caminho de Piabiru. Então, é só nos procurar aqui em Piabiru, tá? No Instagram, @Caminhos de Piabiru, e nos procurar aqui na Prefeitura de Piabiru, que estamos à disposição para todos que queiram conhecer os Caminhos de Piabiru. Agradecemos mais uma vez a atenção e o convite para participar conosco dessa entrevista. E reservamos esse momento para algumas considerações do senhor. É um prazer sempre estar com os alunos e alunas, criando essa nova geração que tem um respeito muito grande pela história do Paraná, história local, história indígena principalmente, foi apagada, né? Então é muito importante e eu me sinto muito feliz de estar com vocês hoje, falando da história dos Caminhos de Piabiru e da história do nosso Paraná e da nossa região. Em seguida, vamos assistir a entrevista que a convidada Nilza Maria Rodrigues concedeu ao professor Vanderlei Ismarra de Oliveira, pois problemas com telefonia, internet e compromissos com a universidade impediram participar diretamente conosco nesse momento. Olá, pessoal. Deixa eu cumprimentar primeiro vocês, Recoporã. Estou dizendo assim uma boa tarde, né, a todos. Eu sou do povo Guarani, da nação Guarani. Eu sou Guarani Kaiowá, mas na minha comunidade vive Guarani Umbiá, Yandeva. Nós somos vários dialetos diferentes, povo diferente, mas é da mesma raiz, né? Então, meu nome de batismo no registro é Nilza Maria Rodrigues, mas meu nome Guarani, meu nome sagrado é de Assurendu, que quer dizer lua resplandecente. Certo, muito bem, obrigado pela sua apresentação. Nós vamos às outras questões que os alunos fizeram. Onde é localizada a aldeia? O nosso Tecorrá, nós falamos Tecorrá, né? Tecorrá é onde acontece a vida Guarani. O nosso Tecorrá, ele está aqui em Campo Mourão, situado ali perto do antigo Rio da Várzea, no Barreiro das Frutas. Certo. Nós somos uma comunidade pequena, né, de 20 pessoas. Certo. É possível fazer visitações para conhecer o local? Então, a gente faz visita assim, só com o pessoal da universidade, por enquanto, que nós temos projeto, né? Com o Integrado, a Unespar, a UEM. Então, quando a gente tem muito projeto desenvolvido na pesquisa, na saúde. Então, os alunos vêm para coletar material, né? Visitação, mas uma visita com propósito, né? Aí sim. Certo. Como que é atualmente a vida no dia a dia de vocês em relação à alimentação? Como que vocês fazem para se alimentar? Vocês também vivem da caça? Vocês conquistam... Como conseguem a alimentação? Olha, a nossa terra, ela é bem pequenininha, é 2 alqueires. Então, como é muita coisa, assim, eu acho que os alunos vão... a nossa terra é uma terra dominial, ou seja, nós compramos a terra, ela não é da União, mas ela é um território indígena, que pertence a nós, documentado. Como a gente não tinha condições de ampliar
não tínhamos dinheiro, nós compramos num projeto que nós fizemos e conseguimos obter o dinheiro, conseguimos comprar 2 alqueires de terra para a gente poder realmente construir o nosso tecorrá de acordo com o nosso sistema de vida, né? E ali nós temos uma mata, nós plantamos milho, mandioca, batata, criamos galinha, pato, temos ovos caipira, né? E também compramos no mercado, porque como a terra é pequena, para subsistir não tem todo o total de terra que precisaria, né? Para a gente ter mais alimento. Então, mas todo o espaço que a gente tem ali, ele é plantado, bananeira, frutas, porque a gente tem que, não é só para nós, também tem os bichinhos, né? Nós temos que pensar nos bichinhos que estão ali. Então, temos que deixar um espaço de mata para os bichinhos fazer o seu habitat. E hoje nós não caçamos mais, não existe mais caça. Não existe mais pesca, porque o nosso rio foi construído uma hidrelétrica em torno do nosso tecorrá. E a gente não consegue mais nem entrar lá na mata, que a gente também tirava o material para artesanato. E os bichinhos, eles estão ali acuados perto de nós, e nós é que temos que criar alimentação para eles, ou seja, criar mais galinha para que as onças possam comer as galinhas. Então, hoje, a gente vive protegendo o animal, porque os animais estão igual nós, sem habitat. E o espaço que temos, estamos dividindo com eles. Certo. A senhora utiliza o termo tecorrá para se referir à sua comunidade, é isso? Esse termo, trazendo para a língua portuguesa, tem uma palavra que signifique que a gente possa se usar, Sim. por exemplo? A terra, é o território, é a aldeia. Vamos colocar assim, vocês falam aldeia, né? Uhum. Nós falamos tecorrá. Tecorrá, certo. A aldeia, para se referir ao território indígena, é um termo adequado. O Guarani, sim. Certo. Outra pergunta é de uma das alunas: como são feitas as cestas que encontramos à venda com indígenas em Campo Mourão? Pois é. Aí, que indígena, né? No Paraná nós temos Guarani, Xetá, Caigangue e um pouco do Xocrém. Esses que ela deve estar referindo deve ser o povo Caigangue. Nós não temos o costume de sair fazer vendas, né? O Guarani, ele é mais agricultor, mas fazemos nossos artesanatos. Antigamente, nós não comercializávamos os nossos artesanatos, era para presentear, trocas. Então, no Guarani, para o povo Guarani, cada artesanato, cada cesto, ele tem uma representação sagrada. Então, tudo que é sagrado não poderia ser comercializado. Hoje nós comercializamos também, mas só em eventos, nas universidades, que a gente vai, faz exposição, a gente explica quais os significados simbólicos de cada trabalho, né? E quais que pode ser colocado à venda e quais que nós não podemos colocar à venda. Então, geralmente, quando o pessoal visita a aldeia, ele pode ver aqueles que a gente são mais sagrados, que ficam dentro do tecorrá, dentro da UPI, que é a casa de reza, e que não é comercializado. E alguns a gente faz mais colorido para comercializar, mas não vender na rua. Nós não vendemos na rua. Quem faz esse comércio na rua são o povo Caigangue. E o povo Caigangue, eles são de passagem, né? Eles, então, não residem aqui nessa região. Campo Mourão são de passagem, eles não têm uma aldeia aqui. Certo. Os indígenas recebem algum recurso do Estado ou a renda vem somente dos produtos que produzem e vendem? A mãe indígena que ela tem os filhos na escola, matriculado como qualquer outra família carente que precisa dos recursos dos programas sociais, nós também temos direito. Então, a mãe que tem os filhos, ela tem o Bolsa Família, sim,
e ela recebe direitinho, né? Desde que as crianças vão para a escola, estejam matriculados, adolescentes, ela tem, sim, o direito a todos os recursos sociais que outros têm, os povos indígenas também têm o direito. Só a gente ouve muito, até ouvi uma reportagem uma vez, um advogado falando uma coisa horrorosa, sem saber de onde ele tirou aquilo, que talvez tenham até já ouvido falar, que cada indígena recebe um salário mínimo do governo. Isso é mentira. Nós não recebemos nada, né? Recebe sim os direitos, como qualquer outro cidadão tem o direito de receber que está em situação mais vulnerável, né? Que não tem salário, não tem um trabalho, não tem uma formação, então ele tem o direito a receber. Mas nós não recebemos nada a mais. É só isso mesmo. Certo. Uma outra questão, uma última questão que eu gostaria de fazer para a senhora, como que a senhora avalia a maneira como está acontecendo hoje, que as pessoas estão lidando com o mundo em relação à sustentabilidade, à biodiversidade e à preservação das culturas dos povos tradicionais, como, por exemplo, da cultura da senhora, que é o Guarani? Uhum. A gente vê muito discurso, né? Muito discurso, muita teoria, mas na prática, na execução, está muito difícil. Ver por onde nós estamos ali no nosso Tecorrá, que um rio tão rico, cheio de materiais arqueológicos, que foi um antigo território guarani, né? E foi todo destruído para fazer uma hidrelétrica que acho que vai durar 5 anos. E não é um recurso que vem para o Brasil, é um recurso para estrangeiros. Então, nós estamos numa situação, novamente, de invasões. E essas leis, ela sempre fica no discurso, ela não é cumprida, né? Não respeita, fala, os povos indígenas têm que ser ouvido, mas ninguém ouve a nossa voz. Ele pode até ouvir, mas ele não vai entender o que a gente está dizendo, né? Então, hoje tem muito trabalho, sim, sobre preservação, mas eu acredito que seja só no discurso. Aqui a gente está tendo essa visão todo dia, né? E o racismo, ele continua, né? Por mais que os professores trazem para a sala de aula, a universidade, é uma coisa que parece que gira em círculo, ela sempre retorna ao preconceito, sempre retorna à destruição. É uma coisa, assim, muito difícil, desanimadora algumas vezes, né? Para a gente ficar olhando isso e tentar ir contra, mas o sistema, ele é muito forte, né? A gente não consegue derrubar essa situação. Certo. Obrigado pela sua contribuição, pela sua participação aqui conosco nessa entrevista. Nesse momento em que nós estamos no mês de abril, celebrando o dia 19 de abril, dia dedicado aos povos indígenas e em homenagem aos povos indígenas. E, para a gente encerrar, gostaria de deixar esse espaço para que a senhora pudesse falar alguma coisa que nós não perguntamos, que a senhora considera importante deixar como mensagem final para a gente. Ok. Então, para nós, o dia 19, ele é um dia como qualquer outro, porque todo dia nós estamos lutando para se manter vivo, né? Todos os dias nós temos que lutar para a gente continuar e tentar construir um futuro para nossas crianças. E ainda nós estamos lá lutando por um pedaço de terra, lutando para que seja legalizado a territorialidade indígena, não só Guarani, mas de todos os povos indígenas, que pare as invasões, que para de tirar o minério da terra, derrubar as árvores, destruir os rios,
né? Porque quando a gente ouve um aluno falar onde vocês pescam, onde vocês caçam, isso quer dizer que ele ainda não percebeu que toda a natureza está sendo destruída. Não existe mais mata, não existe mais rios, e cada dia está ficando a situação dos povos indígenas mais vulneráveis. E com a vulnerabilidade dos povos indígenas, todos os povos também se ficarão vulneráveis, porque nós protegemos os rios, nós protegemos a água para beber, nós protegemos a árvore para ter o oxigênio, nós protegemos a terra para dar o alimento. E sem isso, nenhum ser humano consegue sobreviver. Então, as terras indígenas, ela é o local onde vai proteger a humanidade. É para todos, não é só para nós. Então, que os alunos leiam sobre o marco temporal, o que é o marco temporal, vem uma lei que é para destruir os povos indígenas, tomar o restante de seus territórios e só colocar soja e gado, né? E nós estamos nessa luta contra o marco temporal, contra as invasões dos nossos territórios, e todo dia é dia dos povos indígenas. Não esqueçam disso. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar participar desse momento de entrevista com a gente e trazer para nós essas angústias e esses pontos que são extremamente importantes a gente destacar para valorizar as culturas e povos indígenas presentes que são do nosso território. Nós que agradecemos o convite e assim que nós pudermos, convidamos o senhor para fazer uma visita no nosso Tecorá, participar das palestras que nós fazemos, né? Certo. E a gente vai mantendo contato. Muito obrigado. Água de EVT, muito obrigada.